perguntar, vocês estão vendo... deixa eu colocar aqui, apresentação de slides, configurar a apresentação, apresentado por uma pessoa. Quando você coloca apresentação de slides, configurar apresentado por uma pessoa, quando você maximiza, você ainda fica com a barra do Windows aqui, para você ficar olhando. Então, para mim é bom. Vocês estão vendo na tela escrito footprint aí, não estão? Isso. Engraçado que eu acho que se eu fizer assim, ó, vai ficar melhor. Assim, não sei se aumenta. Aumentou alguma coisa para vocês o slide agora? Não? Acho que não, ele só fundiu com o pretinho do Teams, com as Ah, bordas. Tá bom. Eu tirei um pouco das minhas bordas pretas aqui, imaginei que ia ficar melhor para vocês, mas não é mesmo. Essa palavra, footprint, ela é usada em americanês, né, nos Estados Unidos, como, por exemplo, aqueles monitores de 19 polegadas, eu tive um. Ele tinha um footprint enorme, quer dizer, ele ocupava um espaço muito grande da minha escrivaninha, né? O pessoal começou a falar de footprint quando veio os monitores mais fininhos, né? Footprint é o espaço que você ocupa, é uma pegada, né? O espaço que você protege, né? Que você imprime na sua mesa. Então, mas essa pegada, footprint é uma pegada. E essa tecnologia, já vou falar do resultado aqui, ó. A gente vê que tem aqui, a gente desenha às vezes uma caixinha no DNA, a outra caixinha e outra caixinha, que seriam lugares onde ligaria uma proteína L, uma proteína K, uma proteína J, né? Como que é feito esse tipo de experimento, o footprint, né? Ele foi muito famoso na época da radioatividade. Tem gente, eu até vi gente fazendo no ICB, usando gel com fluorescência, mas assim, a grande maioria dos trabalhos com isso a gente vê na época que se usava muita radioatividade nos laboratórios. Faz tempo que eu não vejo um P32 na minha vida, ou mesmo, sei lá, acho que as últimas pessoas que eu vi usando foi a professora Santuza, laboratório de vírus, eu acho que é só, né? Beleza. Bom, você tem que pegar um pedaço de DNA que está representado aqui no A, e você vai fosforilar a pontinha dele, os 5 linhas dele, com fósforo radioativo. O DNA já tem 3 fosfatos aqui, né, no lado 5 linha. O desenhista, eu detesto quando o desenhista quer simplificar, mas porque é foda, né? Você tem que ensinar a técnica direito. Não tem jeito de você marcar só esse 5 linha, porque é dupla cadeia, né? Tem outro 5 linha aqui. Então, essa tecnologia, você arranca os fosfatos com fosfatase, toda enzima que tira alguma coisa é ase, arranca com a fosfatase, e tem uma enzima chamada polinucleotídeo quinase, ou sinase, que ela fosforila um polinucleotídeo, né? E você dá para ela um ATP cujo fosfato gama é P32. Você nunca compra um ATP com os 3 fosfatos radioativos. Você vai lá comprar, o cara fala, você quer o alfa ou quer o gama? Porque se você quer incorporar ele no DNA, o alfa tem que ser radioativo. Agora, se você quer que e tem que ser desóxido ATP para incorporar no DNA. Agora, se você quer que uma enzima pegue um fosfato e ponha aqui, primeiro, você vai dar para essa enzima um ATP, pelo amor de Deus, aquele ATP que usa no metabolismo, não tem nada a ver com desóxido ATP, porque não vai polimerizar o DNA, ele vai pegar o fosfato, terceiro fosfato do ATP, e o gama tem que ser radioativo. Então, você fosfatase, polinucleotídeo quinase, e aí vai fosforilar os dois lados. Aí você corta com uma enzima de restrição que corta mais ou menos aqui na ponta, e você faz um gel preparativo, joga o pequenininho fora e pega o grandão, né? Então, como você cortou, imagina aqui um pedacinho
e um fosfato radioativo aqui também, tá? Então, Professor, fala. você falou muito rápido, eu me perdi. Tá, é assim. O DNA tem fosfato dos dois lados, né? Ele é 5' 3', 5' 3'. O desenhista, ele roubou aqui. Quando você quer marcar a ponta com um fósforo radioativo, você trata com fosfatase, tira o 5' fosfato daqui, tira o 5' fosfato daqui. Beleza? Aí você trata com uma enzima chamada polinucleotídeo sinase. É uma enzima que adiciona um fosfato num polinucleotídeo. Não importa. O que importa é que você vai dar para ela um ATP, aquele ATP da mitocôndria, do metabolismo, da energia. Você vai dar, não tem nada como de desoxi e ATP. Não. Você dá um ATP para essa enzima, sendo que o fosfato gama, o terceiro fosfato, é o que ela vai tirar para pôr aqui. O fosfato gama radioativo. Tá? Então, você dá um ATP com fosfato gama radioativo, a enzima vai colocar aqui. Só que ela vai colocar nas duas pontas. Então, a gente corta com uma enzima de restrição que corta mais para a pontinha de cá do que para a pontinha de lá, faz um gel e joga o pequenininho fora. Porque o pequenininho, ele está radioativo na pontinha. É a única maneira de você chegar nesse desenho aqui, porque o desenhista falou assim, isso eu preciso explicar, né? Mas assim, não tem jeito de você marcar uma ponta só do DNA e não marcar a outra. Você marca as duas, corta com uma enzima que corta aqui, joga o pequeno fora e aí vamos trabalhar, tá? O desenhista já pegou nessa fase aí. Você já está com o DNA com a extremidade 5' dele de cá radioativa e a outra 5' não, né? É que é 5' 3', 5' 3'. Então, entendeu agora que eu estou com o DNA aqui com as pontas radioativas? Deu Sim, certo? entendi, obrigada. Beleza, beleza. Aí, você precisa de um jeito de picar esse DNA, mas não digerir ele totalmente, mas dar umas mordidas, uns bite, né? Umas mordidinhas nele aqui assim. Tem vários jeitos, mas o que mais foi padronizado é você usar uma quantidade bem pequenininha de uma enzima chamada DNase 1, extraída do pâncreas, papá. Você coloca em concentrações muito pequenas. Aqui está na ordem de tamanho, mas uma vez ele corta aqui, né? Ela vem aqui, corta aqui, pimba. No outro ela corta aqui, pimba. No outro ela corta aqui, pimba. No outro ela corta aqui. Então, você acaba gerando toda uma multiplicidade de tamanhos, né? Porque você cortou essas cadeias. Você bicou, né? É igual o galo bicador. Então você bicou elas com um pouquinho de DNase 1. Se você botar muita DNase 1, degrada tudo, acabou seu experimento. Então isso aqui, na hora que você fizer um gel, ele vai dar uma escadinha, né? O pequeno, outro. Muito bom. O que é o footprint? Footprint é quando você põe um negócio em cima. Então, se eu quero saber se uma determinada proteína, para ativar o meu gene, ela liga em qual lugar do DNA, né? É assim que depois a gente faz aqueles filminhos bonitinhos com as proteínas ligando. Aí a gente coloca a proteína, incuba a proteína aí com esse DNA, e aí nem precisa ser a proteína certinha, pode ser um extrato celular, porque o extrato vai ter muita proteína que vai ignorar esse DNA, e as proteínas certas vão grudar lá. Então, aqui está representado, então, uma proteína que vocês imaginem que ela está assentada em cima desse pedaço aqui. Aí você faz o mesmo tratamento. Você vai cortar aqui, vai cortar aqui, vai cortar aqui, mas você nunca vai conseguir cortar onde ela está sentada, né? Então, você vai ter moléculas de tamanho grande, média, mais pequenininha, e vai ter um buraco de tamanhos onde não vai existir nenhuma molécula desse tamanho, porque entre aqui e aqui, ó, tinha uma proteína sentada em cima. Então, essa técnica se chama de footprinting. Você faz uma escadinha controle, uma escadinha com a proteína, né? E aqui, meus amiguinhos, tá a escadinha, né? Assim, sem adicionar proteína nenhuma.
e você, na verdade, minto, nessas células 1 e 2, essa proteína sentou aqui, ó, tá vendo? Aqui é o controle, né? Escadinha controle, assim, ó, tá? E aqui você tem uma proteína sentada aqui. Nas amostras de 3 a 6, aqui, ó, você tem uma proteína sentada aqui, né? E uma proteína sentada aqui também, tá? Então, tem 3 proteínas sentando nesse DNA. Tem uma que senta em todas as amostras, e tem 2 que sentam nessa amostra e nessa amostra. Então, aí você pode fazer aqueles filminhos lá, né, que vem o DNA, aí quando a célula vai se dividir em 2, aparece essas proteínas e ligam exatamente aí. É bonitinho, né? Aí, assim, rola uns 3 meses, 4 meses trabalhando, mas você consegue mostrar depois um desenho bonitinho lá no seu trabalho, assim. Dá para fazer na iniciação científica? Dá, né? Você consegue mostrar um DNAzinho e onde as proteínas estão ligando para regular seu gene, né? Como tem muita gente trabalhando no mundo, a gente sabe de muitos desses lugares. Essa foi a técnica de footprinting. Eu vou ensinar para vocês o nome certo. Deixa eu ver aqui. O nome certo está escrito lá: Electrophoretic Mobility Shift Assay, né? Tem essa sigla lá, mas a gente chama isso de band shift. Ah, o band shift. Não tem ninguém que chame aquilo Electrophoretic Mobility. Não, band shift. Band shift porque é uma banda no gel que muda de lugar, tipo assim. Era para ela estar lá na frente do gel e ela aparece no meio do gel. Então, é isso aí que é o diagnóstico do que está acontecendo lá. Bom, essa técnica, ela é meio artificial, assim. Você tem uma célula ali e você vai tratar ela com hormônio, ela vai se diferenciar e tal, não sei o que lá. E você vai fazendo extratos dessa célula ao longo do tempo. E você quer saber quando que aparece um fator de transcrição que consegue regular um gene. Mas você sabe o pedacinho de DNA, um pedacinho pequeno, 20 bases, 25 bases, aonde esse fator se liga. Então você vai fazer uma espécie de pescaria, aonde a isca é o pedaço de DNA que um fator reconhece, né? Você sabe que aquele fator reconhece aquele pedaço, você só não sabe se aquele fator está presente ali. Você quer descobrir, você quer fotografar ele aparecendo lá durante a diferenciação da célula e neurônio. Tá? Você quer documentar o aparecimento desse cara que gruda no DNA para regular a transcrição. Então você pega esse pedacinho ali e você compra 2 óligos que estão assim, não totalmente pareados nas extremidades, e você marca com radioatividade usando a própria polimerase. Então, assim, o 3' vai ficar para trás e o 5' para fora aqui, né? E o 3' para trás e o 5' para fora, de tal maneira que você vai estender o 3', turururururu, e turururururu, tá? Então, você pode fazer assim, marcação radioativa desse sítio alvo do fator de transcrição, ou por polimerização, ou então você compra 2 fitas meio igual assim, aí você trata com fosfatase, é de camarão canadense, foi um sucesso quando desenvolveram essa daí, já explico por quê. Onde vive um camarão no Canadá, hein? Fala para mim, alguém sabe? Imagina o que tem na água junto com o camarão canadense? Tem uns pedaços de gelo, tem uns iceberg passeando ali no Canadá, né? Então, esse camarão, ele vive em baixíssima temperatura. Então, a enzima dele, a temperatura ótima é no gelo. Você põe o DNA no gelo com essa enzima e ela funciona otimamente, porque o camarão vive no gelo, né?
Então, é uma fosfatase, você sabe o que faz uma fosfatase? Arranca o fosfato. Aí você usa uma polinucleotídeo cinase, tem gente que chama de polinucleotídeo quinase, que é polinucleotídeo, né? E fosforila. Você também dá um ATP, não tem nada de desóxido, não é porque é DNA, ATP com o fosfato gama radioativo, né? E aí ela põe o fosfato aqui e aqui. Mas por que essa enzima ficou famosa? Porque quando a gente tratava com a bovina, a gente fazia isso aqui, né? E depois tinha que ficar lavando esse DNA para tirar a fosfatase bovina, porque senão, na hora que você ia fosforilar com o cara radioativo, tinha traços da fosfatase bovina e jogava o fosfato para fora de novo, avacalhando o seu trabalho. Como a fosfatase bovina funcionava 37, mas às vezes funciona zero, na hora que você coloca para incubar com essa segunda enzima aqui, a 37, essa danadinha desnatura e vai para Deus, entendeu? Ela desnatura. Por isso ficou famoso essa de camarão canadense aqui, contando histórias da vida das pessoas. Eu cheguei a usar essa também, beleza. Então, assim, é duas maneiras de você marcar um sítiozinho. Nós estamos falando de 25 bases aqui, que vai ser usada meio que para testar se aquele fator está lá ou não. Bom, aí você vai fazer uma eletroforese, ó, eu até pintei aqui os caras radioativos na ponta, tá bonito meu DNA, hein? Que beleza. Isso aqui é um DNA. O que as professorinhas fazem? É um Trypanosoma cruzi. Então, você coloca ele na origem da eletroforese e aí você deixa ele correr, né? Ele é um cara pequenininho, ele vai correr pra caramba, assim, entendeu? Ele vai sair lá no gel, lá na frente, tá? A não ser que nesse gel você coloque também as proteínas, né? Se você colocar as proteínas junto, a proteína vai estar num determinado lugar, ela vai ligar no DNA e você vai ter uma radioatividade aqui na frente, que é a sonda livre, e uma radioatividade inexplicavelmente no meio. Inexplicavelmente não, né? É porque tem um fator de transcrição ali que grudou naquele pedacinho. Na verdade, quando você está fazendo isso, você já sabe quem é o fator de transcrição. Você está querendo fotografar ele. Se ele está lá, você não está lá, né? Você dá isso aqui como isca e se ele estiver lá, ele segura, você vê uma banda aqui. Em vez de ver uma banda aqui, você vê uma banda onde? Ali. Isso que se chama band shift, né? Eu não tenho os resultados muito lindos, não. A eletroforese que a gente fala. Eu não entendi muito bem o que é o band shift. O que exatamente? Eu vou mostrar aqui. Isso aqui é a sonda na frente do gel, sabe? O default é a sonda ir sozinha, né? Mas se tiver umas proteínas que agarra ela, você vai ver essas manchas lá em cima. Band shift, porque isso aqui é a sonda sozinha, né? E é uma banda. E aí band shift é porque shift é mudança, né? Mudança de local. Então ela veio para aqui, ela veio para aqui, ela veio para aqui, entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui mais ou menos como é que é. Então, você faz uma eletroforese para esse cara ir embora. Ele vai embora, tá? Agora, se você colocou junto um extrato proteico e no extrato proteico não tem ninguém que gruda nesse cara aqui, ela vai continuar andando. Mas se num determinado momento aparece um cara que gruda nela, isso vai atrasar a mobilidade dela. Na verdade, o nome, então, é assim, Electrophoretic Mobility Shift Assay, o ensaio de mudança da mobilidade eletroforética dessa banda aqui, né? É que no popular o povo chama de band shift, mas o nome certo é ensaio de mudança da mobilidade eletroforética. A mobilidade eletroforética dela sozinha é aqui. Se tiver uma proteína lá, a proteína é invisível, né? Você não corou ela nem nada. Ela vai lá e agarra o seu carinha aqui. Aí, acho que eu já mostrei eletroforese para proteína. A gente usa uma eletroforese de proteína mesmo. É um negócio de acrílico
que aqui você coloca um plastiquinho e põe uma placa de vidro, de tal maneira que você fica mais ou menos com os 2 milímetros de espaço, o qual você enche com uma gelatina que tem a receita aqui, acrilamida, tá? Forma um polímero, tá? Você forma um gel de poliacrilamida. Aí você põe as amostras aqui, né? Tal, e faz uma eletroforese. As proteínas vão migrar aqui e vão ter uma resistência, né? A proteína é grande. O DNA, se ele estiver sozinho, sem ligar na proteína, ele vai embora, vai lá na frente. Vamos ver ele aqui. Então, aqui está ele lá, né? Nesse exemplo, foi colocado um DNA radioativo e ele, à medida que você vai fazendo uma cromatografia, você vai isolando, vai aparecendo proteínas aqui na cromatografia, que seriam os tubos da cromatografia, né? E aí aparece primeiro essa proteína 2, depois a 3, depois a 1, depois a 4, a 5 e a 6. Tem uma certa ordem de aparecimento, né, nos tubos, e eles estão estudando um promotor grande, na verdade, onde pode grudar essa proteína, essa e essa. Então, conforme você vai nas frações que você está coletando, né, começa aqui o experimento, aqui é só a lateral, começa aqui o experimento. Conforme você vai coletando as frações, logo você vê que tem uma proteína agarrando a sonda e, claro, você tem um monte de sonda que passou direto e alguma sonda que foi agarrada por essa proteína nessa altura, né? É a C2 que está aqui. Então, ela tem esse peso molecular, a C2, e ela está sendo purificada aqui, tal, não sei o quê. Aqui ainda tem C2, de repente começa a aparecer a C3, né? Começa a aparecer a C3 aqui. A C3 é de menor peso molecular, ela anda mais no gel. Depois aparece a C1, que é mais pesada, que é essa grandona aqui, né? Ela agarra, é o mesmo DNA que está sendo agarrado, é esse DNA que está sendo agarrado. Só que a banda vai aparecer para nós, quem está sendo marcado aqui é o DNA, nós estamos vendo o DNA radioativo, mas a banda vai aparecer para nós aonde é o peso molecular da proteína, a C1 grandona. Depois aparece a C4, a C5 e aparece a C6 no final, tá vendo? Então, esse aqui é um experimento mais sofisticado, onde várias proteínas estão aparecendo aqui ao longo da purificação, e você vai vendo elas aqui, né? O peso molecular que a gente vê é da proteína, mas não coramos a proteína, não, é uma coloração indireta. Nós estamos corando o DNA que liga nela. Então, você está tirando uma foto aqui desses caras aparecendo ao longo de sei lá o quê, um fenômeno que você quiser imaginar, você vê ele chegando, depois você vai lá e faz um filminho, chegou esse cara aqui, depois chegou aquele, depois chegou aquele outro. Então é assim que o cientista faz aqueles filminhos lindos, contando como é que faz. Essa aqui é a técnica de band shift. Vocês repararam que esse aqui é bom para ver o lugar, né? Esse aqui é bom para ver quando que tem as proteínas que grudam lá, né? Muito bom. Agora, uma das coisas muito usada, cara, eu usei isso para estudar o início da vida de um embrião. Era de camundongo. A gente pegava o embrião, primeiro você pegava fêmeas novinhas, virgens, que chegavam lá, pegava elas pelos rabinhos e colocava nas gaiolas dos machos, para acasalar. Aí, no dia seguinte, você via lá qual que tinha acasalado, e aí você, se não tinha acasalado lá, você colocava uma etiqueta vermelha no macho, o macho era sacrificado, coitado, porque ele não deu conta da mocinha lá, matavam. E aí tinha uns machos muito agressivos, que era muito na marra, tá? Eu punha uma marquinha vermelha nele para matar eles também. Eu não gostava muito desse carnaval aí, muita violência não, com as minhas fêmeazinhas lá.
Aí, então, você pegava depois o óvulo fecundado, ele ainda estava com o núcleo do espermatozoide e com o núcleo do óvulo, tinha os dois. Aí eu ia com uma espécie de joystick, com uma agulha de vidro que eu mesmo fazia, com a ponta fininha. Quando eu fazia uma boa, a alemã que estava me treinando roubava para ela. Falei, isso é muito boa para você gastar, dá ela aqui para mim. Aí eu fazia a outra. Aí eu injetava o DNA no pronúcleo feminino ou no pronúcleo masculino, e aí eu via se estava transcrevendo ou não. É muito louco isso. Mas eu usava uma coisa que a gente chama de gene repórter. Eu tinha o promotor que eu queria estudar, num plasmídio, ligado num gene repórter. E não tem melhor lugar do mundo para explicar o que é um gene repórter do que em Minas Gerais, por causa de um jeito de falar, que é assim, o gene repórter é aquele que dá notícia do que está acontecendo no promotor, entendeu? Se o promotor está ativo, ele vai reportar para você, ele vai te dar notícia. Muito bom. Deixa eu mostrar um aqui. Olha, isso aqui é um promotor que a gente quer estudar, muito mal desenhado. O cara fez um PCR, amplificou um promotor e grudou ele aqui. Tá bom? Um plasmídio. Então, esse promotor, ele está controlando um gene de luciferase. Manja a luciferase do vagalume, né? Que vai iluminando para as outras pessoas passarem e tal, tarará. Não é. A gente usa luciferase de anêmona. Tem duas anêmonas, inclusive, uma que floresce mais no azul, outra mais no verdinho. A gente usa elas, são umas luciferase de anêmona que a gente usa aqui, não é de vagalume. Aí a gente coloca esse gene da luciferase aqui, perto de uma sequência que a gente quer estudar. E aí eu colocava esses caras dentro do pronúcleo masculino e dentro do pronúcleo feminino. Eu queria saber se esse promotor funcionava lá. Mas tem gente que coloca isso num músculo para ver se um determinado pedaço de DNA funciona como promotor do músculo. Tem gente que faz muitas coisas com esse tipo de coisa aqui. Então, você põe um pedaço de DNA e aí você tem um gene repórter. Se isso aqui funcionar como promotor, as proteínas grudarem aqui, colocar RNA polimerase, isso aqui funcionar, você vai ter luciferase, que você coloca ATP e produz luz. E aí você mede num fluorímetro. Minto, num luminômetro. Fluorímetro é caro pra cacete. Tem gente que tem para estudar coisa. O luminômetro é um bagulhinho que tem um lugar para você pôr o tubo, assim, baratinho, tá? A gente estudava no luminômetro. Cara, isso aqui é específico pra cacete, é sensível pra caramba, muito sensível, porque é só produzir uma luz que o aparelho mede, né? Beleza? Então, isso aqui, ó, isso aqui é chamado de gene repórter, tem vários tipos, estou apresentando para vocês a luciferase. A gente punha um pedaço de DNA lá, e se eu tivesse aquelas proteínas que ligavam aqui, eu ia produzir luz. Se eu não tivesse, não ia. Então, por exemplo, quando eu colocava no pronúcleo feminino, não produzia luz nenhuma. Quando eu colocava no pronúcleo masculino, tinha luz. Então, no masculino, estava ligando as proteínas aqui e ativando o gene, né? Então, assim, quando a gente estuda transcrição, aprendam isso. Muitas vezes a gente pega um pedaço, liga no outro pedaço, e está estudando um promotor aí de músculo, mas assim, a gente pegou, foi um pedaço de DNA. Aí vamos supor que tem umas 5 proteínas que grudam aqui, né? Eu fiz esse experimento no pronúcleo masculino, muita luz. Ou eu coloquei esse plasmídio numa célula muscular, muita luz. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso começar a cortar esse pedaço de DNA daqui para cá. Corta assim, ó, choque, choque, choque. Quanto que está dando de luz? Mesma coisa. Então, eu não tirei ninguém. Aí, choque, choque, a luz cai pela metade. Falei, cara, tinha uma proteína ligada bem aqui. Tá vendo? Indiretamente, eu consigo saber quais são as regiões onde aquelas proteínas sentam. Aí eu vou cortando aqui, nada. Quando eu corto esse pedacinho aqui, cai toda a produção de luz. Então eu concluí que eu tenho uma proteína que liga aqui e uma proteína que liga aqui.
Aí eu vou naquele experimento lá e vejo, as proteínas ligam mesmo, mas eu faço um experimento assim com o Gene Reporter, né? Esses experimentos de Gene Reporter são muito comuns na biologia. Você enfia um plasmídio com Gene Reporter, ele mede luz, ou mede degradação de beta-galactosidase. Tem algumas enzimas que você dá um reagente para ver se o Gene Reporter está ativo. Mas acho que a mais legal de biologia molecular, o Gene Reporter mais legal é de luciferase. E, na verdade, dá para medir, colocar 2 promotores juntos dentro do mesmo experimento, porque a gente tem uma luciferase que emite luz num comprimento de onda e uma luciferase que emite luz num outro comprimento de onda. Então, você consegue pôr 2 plasmídios ao mesmo tempo, se você quiser, né? É muito louco. Então, esse aí é o famoso Gene Reporter e é uma maneira da gente estudar os promotores também, né? Não vou falar dos controles. E agora eu vou falar de uma coisa muito legal para terminar aqui a minha aula, que é Chromatin Immunoprecipitation. Mas antes eu tenho que fazer uma revelação. Eu trabalhava num bloco lá, aqui tem bloco? Nem me lembro do trabalho aqui. Bloco, aqui tem bloco. Então eu trabalhava no meio do bloco, assim, e lá na frente do bloco tinha um cara que sabia tudo de proteína. Quando eu precisava fazer um negócio com proteína, cara, eu precisava ler os manual tudo. Eu ia lá falar com ele, Paulinho, como é que faz isso aqui? Como faz isso aqui? Ele me explicava, a coluna você faz assim e tal. Agora, DNA, meu amigo, minha praia, tá? Deixa comigo. DNA, eu tenho as mães. Então, essa técnica é para tirar foto das proteínas ligando no DNA. Mas eu posso fazer ela, porque eu que não sei trabalhar com proteína, eu vou medir as proteínas ligando lá, mas eu não vou trabalhar com proteína, eu vou trabalhar com DNA, tá? Presta atenção nisso, no que eu falei, que uma pessoa que trabalha com DNA e sabe fazer PCR, faz isso aqui, entendeu? Mas, na verdade, vai estar trabalhando com umas coisas, com umas proteínas muito delicadas, só que não vai mexer com as proteínas. Olha que coisa linda. Isso aí se chama Chromatin Immunoprecipitation, né? Se chama CHIP, né? Tem que falar com esse H, CHIP, né? Então, aí está representado uns desenhos que eu fiz aí para vocês, uns fatores de transcrição posicionando a RNA polimerase e tal, não sei o que lá. Eu posso tirar foto de todos aí, mas eu vou querer tirar foto só de umazinha aqui, que é essa proteína ADA2, tá? Vamos supor que a proteína ADA2 é uma daquelas espículas daquele sol, um dos raios do sol, e assim, eu podia estar matando, podia estar roubando, eu podia injetar um coelho com ADA2, pegar um anticorpo desse coelho, matar o coelho, purificar os anticorpos, mas eu não estou afim de matar coelho, não. Eu pego um gene de ADA2 que codifica para aquele pedacinho, aquele raio de sol, e eu estico ele colocando uma coisinha lá, alguns aminoácidos, tá? Isso aí a gente chama de flag, ou então de tag, né? Flag, porque é uma bandeirinha, né? O nome mais usado é flag, mas tem gente que usa tag, uma etiquetinha. Você coloca uns aminoácidos lá, para o qual, e você tem ali na sua prateleira um anticorpo que reconhece essa parte verde. E o anticorpo você vai usar. Então, em vez de eu fazer um anticorpo contra a parte amarela, eu compro um anticorpo contra a parte verde e eu adiciono o verde no meu plasmídio, porque isso eu sei fazer. Eu trabalho mal com imunologia, com proteína, mas com DNA é comigo mesmo. Então, eu vou lá, eu estico aquela proteína amarela e faço ela ser antigênica, né? E eu tenho esse anticorpo lá na minha prateleira. Eu estou falando prateleira porque quando você pega um anticorpo assim, existe uma expressão em inglês que se chama from the shelf, da prateleira. Você pega um anticorpo, então você vai usar aqui um anticorpo from the shelf, né?
que assim você comprou, entendeu? Então você tem esse cara aí. Agora, senhoras e senhores, num certo momento da vida dessa célula, o brotinho, por exemplo, vai mudar de sexo, o que você queira, essa proteína vai migrar lá para o complexo. Oi, ela foi lá. Ela foi recrutada para auxiliar a transcrição. Eu quero fotografar ela lá. O que eu faço? Eu tiro um selfie? Não. Eu pego essa levedura, vamos dizer assim, e eu faço um cross-link, né? Eu conecto todas as proteínas entre si com uma tecnologia de cross-link, que nada mais é do que vocês devem ter feito, talvez, na morfologia, quando vocês fixaram alguma célula, fixaram não, quando vocês trataram uma célula com glutaraldeído ou paraformaldeído, formaldeído, né? Vocês devem ter estudado isso. Quando a gente chama de fixar uma célula, ela é tridimensional, aí você joga álcool e ela frita igual um ovo frito, assim. Ela frita não. Ela desidrata igual um ovo frito, né? E aí forma um ovo, não é mais uma célula. Agora, quando você quer preservar as estruturas, você trata ou com glutaraldeído ou com formaldeído, ou paraformaldeído, porque ele faz essas coisas aí, ele é um agente de cross-link. Quando você trata uma célula com glutaraldeído ou formaldeído, ela fica tridimensional, só que tudo grudado em tudo, isso aí. Então, eu fiz isso aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma sonicada nesse DNA para ele ficar picotado, mais ou menos como ele está aí, ele já está picotado. E agora eu vou pegar um anticorpo que é contra aquele pedaço verde, né? Vocês vão ter imunologia, o anticorpo é aquele Y que está lá. E o anticorpo, ele está grudado numa bolinha, porque essa bolinha é revestida de proteína A. Vocês vão aprender isso na imunologia. Proteína A de Staphylococcus aureus é muito usada na biomol porque ela gruda na cauda FC de um anticorpo. Então, a bolinha recoberta com proteína A, eu compro, né? E grudo no anticorpo. Então, agora, essa bolinha é muito maior que isso, né? Aí, nesse momento, eu posso centrifugar. Na hora que eu centrifugo essa bolinha, a bolinha vai para o fundo, o anticorpo que está grudado pela proteína A vai para o fundo, ele está grudado naquela parte verde, aquela parte verde vai para o fundo, aquela parte verde ela é contínua, a ADA2, a ADA2 vai para o fundo, a ADA2 está cross-linkada aí, vai tudo para o fundo, e eu faço um PCR do que foi para o fundo. Se eu detectar esse promotor no precipitado, significa que a ADA2 já estava lá, né, participando. Se eu não detectar nada, significa que a ADA2 ainda não foi para lá, ou ela foi embora. Não é lindo isso? Eu acho isso muito lindo. Fala. Eu fiquei um pouquinho confusa depois da parte da estrutura com a proteína A. Eu não entendi muito bem o que aconteceu depois. Se falou um pouquinho. Tá. A proteína A, assim, a bolinha, na verdade é uma bola grande, né? Tá ligada no anticorpo. Você lembra que quando eu comecei a explicar, eu falei que eu não ia fazer um anticorpo contra o raio de sol. Eu ia colocar um pedacinho a mais ali, por exemplo, uma sequência de hemaglutinina, da proteína hemaglutinina, porque eu já tenho anticorpo contra hemaglutinina. Então, isso aqui, a proteína, ela não estava lá, né? Aí, num certo momento, eu produzi ela foi para lá. Quando ela vai para lá, eu faço um cross-link, né? E precipito o material com o anticorpo contra a proteína verde, tá? Então, nós temos duas situações. Ou ela não está lá e eu não vou conseguir precipitar esse DNA, tá vendo o DNA preto? Não vou conseguir precipitar, porque ela não foi para lá ainda, então não tem o verdinho, ninguém precipita. Ou então ela foi para lá e na hora que eu precipito o verdinho, eu precipito toda essa galera, porque está tudo cross-linkado, tá vendo esse cross-link lá, os tracinhos? Então eu precipito o promotor. É uma maneira de eu estudar se essa proteína está lá perto do gene ou não, né? Em vez de ir purificando proteína, olhando ela no gel, simplesmente
fazendo uma PCR, né, do precipitado. Se o precipitado amplificar, é porque esse DNA foi para o precipitado. Ele só pode ter ido para o precipitado se a proteína amarela estiver lá, né? Se a proteína amarela ainda não foi lá, ou se ela já foi embora, tem isso também, não vai precipitar esse DNA e o PCR vai dar negativo, entendeu? O PCR diagnostica se esse promotor está lá ou não. E, na verdade, eu estou estudando uma proteína fazendo parte do complexo de regulação desse promotor, né? Mas depois eu faço experimento com a vermelha, com a verde, entendeu? Eu posso fazer esse mesmo experimento com essa, com essa, com essa, com essa, com essa. Então eu acabo fazendo todo um filminho. Aí depois eu faço um filme onde eu desenho esse DNA e aí quem vem primeiro? Vem primeiro essa aqui, ó. Essa aqui vem primeiro. Aí depois vem essa, aí depois vem essa, depois vem essa, depois vem essas, entendeu? Eu consigo fazer um filminho, né? Porque eu sei exatamente a hora que esse cara veio parar aqui. Porque antes dele vir parar aqui, eu não precipito ninguém. E depois que ele veio parar aqui, eu precipito o DNA. Então, eu vou fazendo PCR, 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 PCR. E aí eu vejo, não precipitou ninguém, precipitou. Aí passa um tempo, não precipitou mais. Então era o tempo em que essa proteína estava se ligando nesse complexo. Eu consigo fotografar ela lá, entendeu? Isso aí se chama chromatin immunoprecipitation, meus amigos. Então, eu cheguei já no meu final. Eu vou falar assim, ó. Vamos supor que eu quero estudar um fator de transcrição, esse ADA2, tá? Um. Mas eu quero estudar no genoma inteiro. Eu pego o núcleo da célula, faço a mesma coisa, precipito as regiões onde o fator está ocupando lá, tá? E em vez de fazer PCR de um gene, depois de outro, eu pego esse DNA e sequencio, e depois eu alinho com o genoma humano, ou com o genoma de camundongo. Então, na verdade, eu faço esse experimento para todos os lugares aonde a proteína ligou. Então, na verdade, a gente consegue fazer chromatin immunoprecipitation genômica, né? Então, tem uns neguinhos que pegam um fator de transcrição e fala para você, no genoma inteiro ele liga aqui. Aí vai um outro colega nosso lá, pega um outro anticorpo com outra proteína e fala, essa proteína aqui liga aqui. Então, hoje em dia, a gente sabe um monte de proteína onde liga no genoma todo, porque em vez de fazer o PCR de um gene só, o pessoal pega o precipitado, taca no sequenciador, coloca no computador e ele te fala aonde que o fator ligou, tá? Então, assim, chromatin immunoprecipitation em larga escala. Tá cheio de dados aí no mundo mostrando no genoma humano quais são os fatores que ligam aqui, ali, acolá. É muito louco. Eu tenho umas 2 bases de dados dessa no laboratório. Fala. No caso, como que a gente escolhe a flag? Tipo, como que a gente vai saber qual que é a certa para a região que a gente está querendo estudar? Não, a flag você compra. Tem umas 3 ou 4 que tem um anticorpo e o pedacinho de DNA que você tem que pôr lá, né? Você está querendo estudar a ADA2, a proteína verde, a proteína vermelha, mas tem uma flag que é 6 histidinas juntas e vende o anticorpo que reconhece as 6 histidinas. Tem uma outra flag que é um pedacinho de uma proteína chamada MYC, né? E aí tem o anticorpo contra a proteína MYC. Tem uma outra flag que é um pedacinho da hemaglutinina e tem um anticorpo contra a hemaglutinina. Na verdade, cada uma dessas flags e anticorpo são vendidas por companhias farmacêuticas diferentes e você vai pagar ou para uma ou para outra ou para outra, né? Aquela que você gostar mais para poder usar. A flag é um produto de companhias de biomol que te vendem, né? Elas te vendem o anticorpo e você colocar um pedacinho de DNA lá, você coloca por um primer, faz um primer um pouco maior, que codifica 6 histidinas, ou então coloca num plasmídio que já codifica 6 histidinas ali.
Aí tem umas técnicas de biomon onde você consegue enfiar a flag no gene. É esticar, né? Aí no finalzinho do gene você adiciona um pedacinho. Geralmente proteínas são assim, né? Então, colocar um pedacinho, é igual um louveiro de lã que fica os pedacinhos para fora aqui. Então, colocar um pedacinho a mais ali não vai atrapalhar na vida dela, em como ela liga no DNA, só que ela vai ficar antigênica, né? Entendeu? Flag tem várias que a gente usa, dependendo de qual anticorpo a gente tem lá no laboratório, qual está mais barato, ou qual dá uma sensibilidade melhor. Os três funcionam, né? Os mais comuns que eu me lembro é hemaglutinina, MIC e 6-histidinas. Entendeu? É um pedacinho que você adiciona no gene que você quer estudar. Isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Até tem umas coisas aqui, mas eu não vou... É mais de proteína. Eu junto na aula de proteínas lá. Então, hoje vocês estudaram como que a gente sabe quem que está se ligando no promotor para poder fazer aqueles filminhos, né? Então, essas técnicas aí são... Professor, assim, fala. é uma curiosidade. Quanto tempo que leva, mais ou menos, para esse processo aí? Por exemplo, da ADA2? É uma questão de, dependendo, né, de quem é que a gente está estudando, é uma questão de horas, né? Uma célula demora umas 12 horas para fazer o ciclo inteiro, ou mais. 12 não, deixa eu ver. Não, 12 não, umas 20 e tantas horas para fazer um ciclo. Então, essa regulação gênica, assim, de uma proteína I, fazer o que ela tem que fazer, é coisa de minutos ou até uma hora no máximo que ela vai lá e faz o que ela tem que fazer. Aí uma recruta a outra, sabe? Quando a gente fala, esta aqui recruta aquela, que recruta aquela, a galera meio que filmou, né? Tipo assim, chega uma, depois chega outra, chega outra. É bem legal. Coisa de minutos, 5 minutos, demora para uma chamar a outra, né? Depende muito da concentração da segunda, porque se a segunda tiver uma concentração muito alta, a gente vê ela chegando mais rápido, né? Depende da afinidade. Mas é coisa de minutos, até tem casos de horas, e no caso da regulação da mudança de sexo, tem algumas proteínas que ligam no núcleo antes dele entrar no DNA, antes de entrar no brotinho, porque primeiro forma o brotinho e depois o fuso leva o DNA para dentro do brotinho, sabe? Então, esse trabalho ele estuda o DNA que foi parar lá no brotinho e ele vê que já tinha umas proteínas que ligaram lá na mãe, que são da mãe, e depois elas vão fazer a outra ligar lá no brotinho. Então, é coisa que demora 1 hora, 2 horas para acontecer de todas estarem regulando. Inclusive, nesse trabalho da italiana, é muito legal que a primeira que chamou todo mundo, na hora que vai mudar de sexo mesmo, ela já foi embora. Ela chama as outras lá e ela vai embora. É muito legal esse filminho que essa moça fez, né? Essa italiana. Tem ele disponível, esse filminho? O artigo, não, o filminho assim que eu falo ela caracterizou isso, né? Mas eu posso, eu posso lembrar qual que é o artigo. Paola, acontece uma coisa muito curiosa. Ela trabalhava com um bioinformata e eles fizeram um artigo de biologia sistêmica que foi referência no mundo. Todo mundo queria ver esse negócio. E eu era o organizador de um congresso de bioinformática, eu descobri quem que era o bioinformata do grupo, que era ele, e eu convidei ele para vir, para dar palestra. Ele falou, do que você quer que eu fale? Eu falei, eu quero aquele artigo da revista Cell, não me fale mais nada, aquele lá, porque é a maior sensação no mundo. Era um artigo sensação. E ele veio e deu seminário no nosso congresso de bioinformática e tal, mas não era esse artigo, não, era um outro. Mas, por coincidência, ele trabalhava com a Paola, que eu admirava já, nunca conheci essa moça, mas admirava por esse artigo muito bonito, assim. Então, eu conheci o cara que trabalhou com ela. Ele não estava naquele artigo, não. Mas ela estava no segundo, naquele que ficou também famoso. É um povo legal da Itália lá.
Gostei. Vou ver se eu acho, qualquer coisa eu passo para vocês lá. Ele é todo baseado em Chromatin e Molecular Precipitation. É fácil para vocês lerem, porque ele é tão antigo que ele explica tudo, né? Hoje você vai ler o trabalho de Chromatin e Molecular Precipitation, ninguém te ensina o que é isso, né? Você tem que adivinhar. Mas naquela época eles explicavam direitinho. Muito bem, Tá senhoras bom. e senhores. Deixa eu desligar aqui a nossa gravação.